Então, e aí, assim, fui escolhida para um tema, hein? Assédio sexual e assédio moral, são temas que mexem com a gente. Porque, às vezes, tem situações que a gente já viu, tem situações que a gente presenciou, tem situações que a gente viveu, né? E aqui, em outros lugares, ou que vai viver. Enfim, é um assunto que traz alguns gatilhos, eu sei. Então, a gente vai conversar sobre de forma leve, trouxe alguns exemplos, né? Eu quero também trazer algumas soluções, porque eu acho que não adianta a gente ficar girando em torno do problema, adianta a gente sair daqui até melhor, mais capaz de se prevenir, mais capaz de resolver situações de uma forma melhor. Então, é para isso que a gente vai conversar. E aí, quando eu estava preparando a palestra, eu pedi para o ChatGPT preparar uma imagem para mim. Eu pedi que ele criasse uma imagem que representasse o assédio sexual e assédio moral numa empresa. E aí ele me trouxe essa. E para quem não está conseguindo ver direito, vou narrar o que eu descrevo aqui. É uma imagem de um escritório com algumas máquinas de última geração, né? Um escritório vazio, sem pessoas, porém, ao fundo, há alguns móveis, algumas estantes, algumas prateleiras todas destruídas, com coisas no chão, com, né, uma grande bagunça, embora alguns espaços de trabalho estejam preservados. É isso que o ChatGPT colocou como assédio moral e assédio sexual. E aí eu fiquei pensando assim, né, por que será que ele trouxe essa imagem? E aí me fez refletir que, assim, você gostaria de trabalhar num lugar assim? Traz um pouco de incômodo, né? Faz assim a gente pensar que, será que é aqui que eu quero estar? Me fez pensar que também as fronteiras não ficam muito claras, assim, o que é da empresa, o que é meu, ali tudo meio destruído, embora eu até consiga trabalhar, será que aqui é um lugar que me deixa confortável? Então, eu entendi porque que o ChatGPT correlacionou essa imagem com um pouco de assédio, porque faz a gente refletir, será que é aqui? E é por isso que a gente vai falar, então, de assédio no trabalho. Meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga há 20 anos, já atendi alguns casos que apareceram no consultório, já dei consultoria para algumas empresas, né? E parabenizo, então, a FENAB por ter tido essa iniciativa de trazer esse tema. Bom, algumas estatísticas, porque acho que a gente sempre começa com números, o número de assédio sexual ele vem sempre crescendo. Esses aqui são dados de processos trabalhistas nos últimos 3 anos, o crescimento foi de 14%, né? 72% dos casos de assédio sexual tem mulheres como vítimas, quer dizer, as mulheres são a maioria das assediadas, mulheres jovens, inclusive. Na questão dos processos aí, olhando para o todo, aqui, 400 mil ações na Justiça do Trabalho em todas as instâncias, né, de assédio moral e sexual, um crescimento grande de processos de assédio sexual, de 44% nos últimos 3 anos, né, de 2020 para cá, com 400 ações no todo, em todas as instâncias que já foram julgados. Então, são muitos casos no Brasil, e por isso é um problema que a gente precisa olhar. De uma pesquisa que foi feita no mundo todo, e tiveram 500 mulheres brasileiras que foram pesquisadas também, mostram que 40% dessas mulheres já foram assediadas, falando de assédio sexual. E a maioria não fez uma denúncia, não seguiu em frente para denunciar porque não se sentiu confortável, porque não tinha canal específico para isso, ou por outras razões. Mas uma boa parte, inclusive, desse assédio vem de clientes, às vezes vem de consumidores, de pessoas que estão na linha de frente. Às vezes são de colegas ou de situações de viagem. Então, o assédio sexual acontece às vezes na empresa, mas não necessariamente por colegas, às vezes por pessoas que a gente tem que lidar. E, às vezes, a pessoa e a empresa também pode dar suporte para situações assim, né? O que a gente está chamando, então, de assédio sexual? É aquele comportamento que é indesejado com relação à natureza sexual, que gera um desequilíbrio de poder, que gera algum tipo de intimidação da vítima. E aí podem ser insinuações, podem ser alguns comentários, podem ser
pedidos de qualquer nível, que gerem um desconforto, que gerem um constrangimento. É isso que a gente está chamando de assédio sexual aqui. Pode ser verbal, né, quando a gente fala palavras e ouve, por outro lado, né, que falam piadas, às vezes, sobre a questão sexual, são perguntas, às vezes, né, situações, comentários, situações ali verbais em que isso é falado. Pode ser também não verbal, quando a gente tem envio de imagens, envio de e-mails, uma solicitação ali por escrito. Ou pode ser físico, quando de fato existe um toque, alguma coisa que invada a sua integridade física ali. Isso também vai ser um assédio sexual. Às vezes, por exemplo, essa daqui que eu coloquei por último, um bloqueio de caminho, aquela coisa não vai passar, aquela coisa, sabe, de uma situação que fica ali desconfortável. Às vezes nem existe o toque, mas existe uma intimidação física também, né? Ou um contato ali que se força num cotovelo para cá, numa situação para lá. E para o assédio moral, a gente tem uma gama de situações, né? Algumas muito delicadas, algumas muito sutis, algumas situações que podem acontecer em diferentes momentos, né? Do nosso dia, da nossa vida, da nossa carreira. O que o assédio moral se caracteriza também é por uma situação, às vezes recorrente, às vezes insistente, mas que gera, de alguma forma, uma situação de humilhação para quem está sofrendo ali. Então, passando por alguns desses, depois, eu sei que essa palestra vai ficar gravada, até para quem depois quiser reassistir com mais detalhes, né? O que a gente tem, às vezes, críticas que são insistentes, são sem razão, não existe por que criticar, mas às vezes são comentários muito ácidos, muito picantes daquela pessoa. Às vezes um tratamento desigual, sobrecarregando uma pessoa de trabalho e tirando o trabalho da outra, favorecendo uma, de repente, com promoções, enquanto a outra é isolada de uma situação. Às vezes até para uma reunião, vamos chamar todo mundo, menos... Vou usar você como exemplo, Daniel, porque eu conheço seu nome. Então, menos o Daniel, vamos chamar todo mundo para a festinha, mas Daniel não precisa ir, né? A gente pode ter uma situação em que gera um isolamento ou uma segregação. Isso pode ser assédio moral também. Quando a gente não tem condições dignas de trabalho, com iluminação, com espaço adequado, compreendendo as necessidades de cada pessoa. E vigilância excessiva também é um que eu quero chamar a atenção, aquela coisa de, já fez o trabalho? Já está pronto? E agora? O que você está fazendo? Deixa eu ver se você está vendo alguma coisa aí no seu computador. O que é que está acontecendo ali? Com quem você falou hoje? Já ligou para alguém? Né? Às vezes uma situação excessiva. Não estou falando, e aqui é importante dizer, que o assédio moral, ele não é aquele que... de uma cobrança natural do trabalho. Olha, temos um relatório que precisa ser entregue no dia tal. Como está sendo para você fazer? Já está pronto? Como é que está indo o prazo? Está dentro? O relatório é amanhã, está tudo certo? Precisa de alguma ajuda? Isso é uma situação natural de trabalho. Mas aquela que insiste, aquela que critica, aquela que gera uma humilhação, aí a gente pode entrar, então, numa situação no campo amplo do assédio moral. Uma outra coisa para a gente destacar aqui, às vezes comentários depreciativos, né? Aquela coisa que fala uma situação, uma piadinha meio de mau gosto, e às vezes questões de saúde que são ignoradas, né? Para uma determinada situação que leva a uma humilhação pública. Então a gente tem assim uma gama de coisas aqui no assédio moral que podem acontecer em algum momento. Né? Então, a gente tem sempre que estar atento a isso, principalmente pela repetição delas, né? Principalmente pela forma como elas acontecem. E, às vezes, vão contaminando, essas coisas vão contaminando a todos nós. Bom, acho que todo mundo aqui já assistiu esse filme, mas eu não poderia deixar de mostrar, já que a gente está falando de assédio moral, um dos filmes que mais ilustra melhor é O Diabo Veste Prada. Então, eu trouxe um trechinho para vocês verem. Parece que no filme 2 ela fica mais boazinha, assim. Até onde eu fiquei sabendo, o 2, ela é uma fofurinha, a Miranda, né? Mas no 1 ela ainda é uma pessoa que gera algum assédio. Então, vou mostrar um pedacinho, só para vocês verem. Consegue soltar para mim, por favor?
E você não tem estilo e senso de moda? Bom, acho que isso depende do que considera... Não. Não foi uma pergunta. Não esqueça, eu e você temos tarefas diferentes. Você pega o café. Eu sou responsável pela agenda, compromissos dela e os gastos também. E o mais importante, eu vou para Paris no Fashion Week do outono. Eu preciso de 10 a 15 saias da Calvin Klein. Que tipo de saias? Por favor, não me incomode com suas perguntas. Que amor. Olha aqui. Este é um trabalho difícil para o qual você não serve. E se você estragar tudo, minha cabeça vai rolar. Anda, pendura isso aí. Não jogue em qualquer lugar. Tudo bem. Onde está o outro layout? Serena e eu vamos almoçar. Essa é ela, a nova assistente. Oi? Eu não disse. Achei que estivesse brincando. Eu não estava, não. Ela não tá feliz, bom, a não por ser aí. que todo Pode mundo parar, em por volta dela favor? esteja em pânico, com medo ou estressado. Disse a mim mesma. Vai, tenta. Só esse pedacinho aí, já deu para ter uma ideia, né? Deixa eu voltar lá para a apresentação, porque agora tem um quiz aqui para vocês. Quantos desses itens aqui apareceram aí nesse filme? O que vocês acham? O que vocês viram aí no filme? Críticas? Eu vi alguém falando críticas? Tratamento desigual? O que mais? Isolamento. Não ouvi, deixa eu ver o pessoal daqui. Humilhação, sim, não me interrompa, não me ocupe com essas perguntinhas, né? Sonegação de informações, insinuações, pressão excessiva. Acho que matou todos, né? Faltou algum? Quando vocês estiverem em casa no fim de semana, quem sabe assistam novamente para relembrar isso, para ver também como é que as coisas evoluem depois, porque é isso, pode acontecer, né? Em algumas situações que são muito demandantes, existem mercados em que não se pode errar, né? Por exemplo, a medicina é um que você não pode ter muito erro, então existe muita pressão mesmo. Existe um ambiente competitivo, existe às vezes até situações de assédio também, né? Em situações assim. Então, esse era um lá da moda, super competitivo também. Mas perceberam que isso aqui aparece, às vezes, em várias cenas, né? E no assédio, não importa como é que a vítima... na verdade, o que importa é como a vítima se sente. Não importa o que é que se fala, mas não foi, mas não era bem isso, não quis fazer, veja só. Não, o importante aqui é o sentimento da vítima. É o que a vítima diz. Né? A pessoa que sofreu isso é que vai dizer se foi um assédio ou não. Embora algumas pessoas falem, isso aqui não foi nada para mim... Tiro de letra, beleza, tudo bem. Tem gente que vai se sensibilizar. E essa pessoa que vai se sensibilizar, ela pode, sim, categorizar isso como um assédio. E é isso que importa, é o que a vítima fala. Claro que toda situação gera consequências, né? E, às vezes, para as vítimas, gera, sim, situações emocionais muito delicadas. O assédio moral e o assédio sexual podem gerar situações de ansiedade, situações de depressão, estresse pós-traumático, porque eventualmente pode ser uma situação de trauma, né? Ou ter, de repente, uma situação de um assédio sexual muito intenso, a pessoa pode sim gerar trauma e é equivalente àquelas situações de guerra, em que a pessoa vai para a guerra, ou vê tiros, vê mortes, vê bombas, chega e continua sentindo tudo aquilo, isso pode acontecer também em situações de assédio. Então, há impactos e consequências emocionais para essa pessoa que sofre. Físicas, porque pode gerar insônia, pode gerar compulsões, pode gerar uma série de outras situações que essa pessoa, né, esse isolamento, e consequências, é claro, profissionais, porque, como eu falei naquela imagem, você gostaria de trabalhar numa situação assim? Como é que você se sentiria? Será que seu desempenho seria o mesmo? Será que o seu empenho de vir todos os dias, sua pontualidade, seriam as mesmas? Então, isso tudo tem aí consequências, né, para a vítima, para a pessoa que sofre. E é claro que tem também para a organização.
Tem consequências legais, porque a empresa pode ser chamada a responder por situações também de assédio. Há consequências da própria reputação da empresa. Então, vocês já devem ter visto aí marcas de roupa que têm trabalho escravo e quanto essas marcas perdem no mercado, né, por essa situação. Então, às vezes, aqui eu sei que é uma empresa que não tem assim, diretamente lucro, né, assim, pelo menos até onde eu entendo, mas tem uma marca, tem uma imagem, um nome a zelar também. Então, isso gera efeito na reputação da empresa e gera efeito no clima, né? Uma situação de assédio, que às vezes é presenciada por todo mundo, gera efeito de como é que as pessoas estão dispostas, interessadas, abertas a trabalhar. Talvez aumente as faltas, aumente o turnover, assim, talvez tenha mais pedidos de demissão, talvez tenha mais licenças médicas. E gera um efeito para a administração depois ter que gerenciar esse tipo de acontecimento. Mas, como eu falei, a gente pode falar do problema, mas eu acho que a gente também precisa falar da solução. Porque eu sei que vocês até já tiveram uma situação, uma cartilha que foi aí distribuída, né? Então, a gente pode falar sobre assédio, às vezes, daqui horas e horas. Vai ter um monte de exemplo, talvez todo mundo já tenha ouvido uma história, já tenha presenciado uma situação, mas eu não quero ficar só no problema. Eu quero dar também algumas ferramentas para a gente focar na solução disso. O que é que a gente faz então? Sabe, como resolver? Como lidar? Como se apropriar de determinadas falas? Como se posicionar como vítima ou como testemunha? E também, para quem está numa situação de estresse, que precisa fazer um pedido, como falar de uma forma mais adequada, sem cair no assédio moral? Né? Como a gente dá vazão aos nossos sentimentos, sem que a gente precise gritar com um colega? Se a gente está atrasado com o trabalho, como que a gente pode pedir de uma forma adequada, gentil? Né? Que eu acho que é isso que a gente pode falar também. Vamos falar também da solução para isso. E aí eu vejo que há 3 saídas principais. Talvez tenham mais, mas eu queria destacar aqui com vocês 3. Uma é a comunicação não violenta. Eu sei que alguns de vocês já passaram até por cursos aqui, e ótimo, porque aí vocês vão me ajudar a relembrar aqui algumas coisas, né, dos pontos da comunicação não violenta. Tem a assertividade, que é a habilidade de você falar e se posicionar de forma clara, de forma firme, sem ser passivo, mas sem ser agressivo. E tem a empatia, que a gente precisa para poder se comunicar. É o que faz a gente tocar na humanidade do outro. E aí a gente precisa de empatia, inclusive para lidar com os nossos colegas, né? As pessoas são diferentes, então, mas a gente pode entender a dor do outro. E aí empatia é um ponto importante. Então é importante que eu vou começar por ele. O que é empatia para vocês? Se colocar no lugar do outro, é a definição clássica, sim. Alguém tem mais alguma? Alguém incrementa essa definição? Porque, às vezes, se colocar no lugar do outro... Oi, alguém ia falar? Se colocar no lugar do outro é um ponto extremamente difícil, às vezes. Como é difícil a gente se colocar no lugar do outro, olhar para aquela pessoa que está ali criticando, atrasando o meu trabalho. Poxa vida, está fazendo umas críticas a mim. Como é que eu me coloco no lugar dessa pessoa? É legal colocar quando é amigo. Pô, meu colega, eu sei como é. Mas colocar no lugar do outro quando esse outro é contrário é extremamente difícil. Né? Mas é um exercício que a gente precisa fazer em grupo, como organização, porque senão a gente não funciona como grupo. Então, uma das formas da gente lidar com o assédio é como a gente lida também e coloca empatia nas nossas relações, sabe? Do chefe para o colaborador, do colega para o outro colega, né? Em todos os níveis, a gente consegue olhar para o outro e perceber que o outro está fazendo o melhor que pode. E eu gosto mais dessa até definição de empatia, é perceber que o outro está fazendo o melhor que ele consegue com as ferramentas que ele tem. Se eu pedir para vocês aqui, e eu vou pedir para a Kelly, pega um quadro ali na parede, mas eu não te dou nenhum martelo, nem um prego. Você vai ter que colocar um quadro ali, um pôster, com o que você tiver aqui. E aí a gente vai ter que procurar, assim, vamos pegar o quê? Bater com o microfone, vamos ver se a gente arruma uma cola, um durex. Talvez o quadro não fique preso adequadamente, mas era o melhor que a Kelly conseguiu fazer
com a ferramenta que a gente tinha. A gente consegue compreender isso no outro, num ambiente de trabalho, que às vezes é o melhor que a pessoa consegue fazer? É o relatório que às vezes atrasa, mas foi o que deu ali naquelas condições. É uma forma de falar que às vezes pode não ser a melhor, mas é o que ela conseguiu. Como é que eu posiciono? Não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo, mas como eu me coloco diante disso? E aí, às vezes, na empresa, tem uns monstrinhos. Tem uns monstrinhos da desempatia. Esses monstrinhos que acabam atrapalhando a forma como a gente conversa aqui. E acaba que esses monstrinhos, às vezes, eles viram assim, um pouquinho assediadores, sabe? Monstrinhos bonzinhos, assim, carinha bonitinha, mas ainda assim, pequenos assédios ali que vão aparecendo. Por exemplo, um monstrinho é o monstrinho numeral. O monstrinho numeral faz o seguinte, ele sempre traz um número para você. Do tipo, se você fala assim para ele, nossa, está tão difícil, né? A situação está complicada. Nossa, está complicado, porque você já viu o índice de desemprego no país? Está muito difícil mesmo. E a inflação subiu, né? Está complicadíssimo. E as mulheres que estão sendo assediadas, 78% das mulheres são assediadas. Ele só está trazendo mais um dado, mais um número, não está te tocando. Né? E, às vezes, esse monstro numeral é aquele que vem com muita informação e que, na verdade, não te acolheu na sua necessidade. E esse monstro numeral, às vezes, ele pode estar presente aqui, às vezes se esconde ali nos corredores, atrás das cortinas. Esse monstro numeral, às vezes, afeta a forma como a gente quer conversar com alguém. A gente só quer um abraço, a gente só quer um acolhimento. Às vezes um abraço não necessariamente físico, mas uma palavra de apoio, uma palavra de afeto, o monstro numeral vem com um dado, não é isso que eu quero. Então, o monstro numeral talvez seja um elemento de desempatia. A gente vai ter que lidar com esse monstro numeral. Um outro monstrinho da desempatia é o monstro saudosista, que fala assim, alguém riu do lado de cá, não sei se já tem um monstro saudosista aí entre vocês, mas eu conheço um monstro saudosista que fala assim, mas no meu tempo não era assim, mas no meu tempo era muito melhor, você não está sabendo, porque na época que eu fazia, era assim, era muito, a gente tinha que trabalhar 25 horas por dia, era muito, não tinha esse negócio, é mimimi, tem uns monstros saudosistas que às vezes vêm falando assim que isso que está acontecendo aqui não está errado, não era para ser, está errado. Isso na minha época era diferente. Então, às vezes, o monstro saudosista gera pequenos atritos, gera pequenos assédios. Como a gente pode isolar esse monstro? Deixar o monstrinho para lá, para de fato acolher quem precisa. Um outro monstro que eu quero apresentar para vocês, o eu. Esse eu é bom. O monstro e eu é assim. Nossa, tive que acordar hoje às 5 da manhã. E eu, que tive que acordar às 4. Eu ganhei. Tem monstros aí. O outro monstro assim, nossa, tá difícil para mim. E eu, que ainda tenho mais 3 filhos. E eu, que tenho isso e aquilo. O monstro que não acolhe quem está precisando. Eu estou sofrendo porque eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. É difícil para mim. Só reconheça e fale assim, puxa, que chato. É difícil mesmo, eu sei. Mas não, e eu que tenho que acordar às 4? E eu que trabalhei, nossa, tive que trabalhar esse fim de semana, estou atrapalhada com esse relatório. E eu que tenho 2 relatórios para entregar. Né? Então, esse monstro e eu, ele aparece e ele vai contaminando também relações. Então, a gente tem que deixar o monstro e eu, prender o monstro numa gaiolinha, deixar ele embora. Outro monstrinho, o monstrinho executivo. O monstrinho executivo é aquele que sempre sabe o que tem que fazer. E ele sempre tem uma ordem para dar. Mas por que você não faz assim? Mas por que você não faz assado? Mas você está com esse problema? Mas por que você não resolve? Por que você não liga, então? Vamos ligar, já sei. Vamos escrever um e-mail para o presidente, porque a gente vai falar lá com ele. Já sei, vamos fazer uma reunião. O monstro executivo sempre tem uma solução para qualquer problema que você leve para ele. Ele já sabe, ele já tem um plano de ação e ele não gasta tempo para te escutar. Ele te resolve. Esse é o monstro executivo.
Escutativo? Não tem. E um último monstrinho, olha, tem muitos outros monstros, tá? Eu peguei aqui os 5 primeiros, tem vários outros que a gente pode descobrir. Tem o monstro que só fala coisa boa, super otimista, o monstro poliana, que sempre tem alguma coisa para falar. Você perdeu o emprego, mas que bom, agora você vai ter tempo para ficar com as suas crianças. Né? Tem os monstros assim, mas eu nem trouxe todos, porque senão a gente ia falar só de monstro aqui. Monstro poliana? E tem o monstro bola de cristal, que você vai falar assim, nossa, estou com um problema. Ah, já sei, né? Foi o relatório. Não, na verdade não foi o relatório. Eu queria falar do outro dia da reunião. Ah, tá, da reunião que aconteceu isso e aquilo, né? Que o fulano falou que não era esse problema, era outro. A pessoa não deixa nem você falar e já tem uma solução, já tem uma resposta. Tentando adivinhar, esse monstro também não te dá espaço. Não acolhe o que precisa, não é empático. E uma forma da gente lidar com o assédio é também eliminando esses pequenos monstros na nossa comunicação com as pessoas. Então, temos aqui alguns monstrinhos. Para quem depois tiver interesse, tem um vídeo no YouTube do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. E depois vocês podem assistir, é disponível. É um vídeo bem legal, que ele fala sobre os abomináveis homens da comunicação. Então, tem lá outros monstrinhos desse que vocês podem até depois se divertir vendo. E aí eu queria, claro, trazer também esse elemento da comunicação não violenta, né? Porque é uma forma da gente lidar de uma maneira mais acolhedora quando a gente está vivendo uma situação difícil. O que é a comunicação não violenta? Eu sei que vocês já fizeram um curso, então vocês já têm essa definição, talvez, de cabeça, mas eu trouxe aqui rapidamente para a gente ver, que é como você se comunica de forma empática, de forma respeitosa e com foco na necessidade de todas as pessoas que estão envolvidas, não só na minha, não só na sua, mas de todos nós, inclusive de toda a organização. Então, a comunicação não violenta, ela vai trabalhar esses 3 pilares. Por que violento, né? Quando eu uso esse termo no consultório, às vezes as pessoas falam, não, mas eu não sou violento, não sou agressivo, não xingo ninguém. Mas a comunicação não violenta está além disso. A gente pode ser violento nas palavras, mesmo que a gente fale assim, num tom super ameno e cordial. Eu posso ser muito ofensiva, falando bem baixinho e quase suavemente, porque a violência está, bom, não sei nos outros países, mas eu sei que no nosso a gente costuma ser bastante violento nas palavras. A gente tem muito sarcasmo envolvido, muita ironia, a gente tem muitas brincadeirinhas ali que tentam diminuir um pouquinho o outro. Todos nós, assim, posso imaginar que 90% das nossas famílias cresceram em ambientes assim. Né? A gente cresce naquela brincadeirinha, sabe aquela brincadeirinha do tio de Natal que fala do pavê para comer, que lá nesse ambiente também faz uma brincadeirinha do tipo, tá bonito hoje, onde você vai? Isso é um pouquinho violento, isso é um pouquinho agressivo, né? E aí a violência vem quando a gente entende que a outra pessoa parece que quer causar um sofrimento na gente. A gente se sente ameaçado e a gente já reage. E por isso a gente se torna violento com as palavras. É essa forma de ser muito reativo com quem quer que seja que vem pedir uma coisa para mim. Dá um copo d'água? Por que um copo d'água? Assim, o que é que você quer? A gente acaba reagindo de forma muito, às vezes, intensa, porque a gente entende a pessoa como ameaçadora. Às vezes a pessoa está só precisando de um espaço, né? A gente já entende que a pessoa quer tirar o nosso lugar, às vezes. Então, essa é a pergunta que eu quero deixar também para vocês, né? Se uma coisa pode ser dita de 1000 maneiras, por que a gente não escolhe uma mais gentil para fazer, para solicitar? Né? Por que não dizer um bom dia com alegria para alguém que está precisando? Por que não falar assim, cumprimentar com generosidade? Por que não um chefe falar com uma pessoa da equipe que está com algum trabalho em atraso, pode acontecer? Por que não escolher uma forma gentil? Por que não escolher uma forma empática de saber até o que está acontecendo ali do outro lado? Será que a pessoa está precisando de algum suporte adicional? Eu vou pular esse videozinho aqui. Não vou pular não, acho que a gente tem tempo. Deixa eu ver como a gente está de tempo.
Temos tempo. Só assistir só um comecinho dele, ele tem uma legenda. Também queria que vocês percebessem a interação dessas duas pessoas. Excuse me. Hi. I'm trying to relax. Would you mind? Oh, sorry, mister. Hey, kid. Just come over here and sit down, would you? Okay. What's your name, mister? My name is Adam. You look like my grandpa, except he's not as old. That's very rude. I'm Adam. Who are you? Joseph. Where's your mother? She's with her boyfriend. I'm supposed to wait over here. I'm 8 3/4, mister. How old are you? Mister, you're boring. Hey, listen, kid. I'd like some peace and quiet. Please? You're grumpy, mister. Is that why that woman left you on the bench? Was she your girlfriend? No. No, she wasn't. Listen, I have a girlfriend, mister. And I'm only in the 2nd grade. Where's your girlfriend? my wife, Elizabeth, is gone. Well, where has she gone to? She's gone. Gone. Dead. Oh, that's sad. Deixa depois vocês assistirem o restante do vídeo. Chama Small Talk, é um curta-metragem. Depois vocês podem ver o que acontece lá com esse par. Vocês conseguem identificar a necessidade de cada pessoa ali? O que o menininho estava precisando? Atenção. O que mais? De conversar. Sim, precisava de um suporte ali, porque ele estava sozinho. E o que o senhor mais velho, Joseph, estava precisando? Como? Paz, sossego, silêncio. Vocês conseguem identificar o sentimento de cada um? Qual é o sentimento do menino? Como? Carência, talvez ele estava lá triste, talvez frustrado, porque ele estava esperando a mãe, né? E o sentimento do senhor, do Joseph? Perda, o sentimento de luto, uma dor, tristeza. E aí, quando a gente tem todos esses sentimentos ali aparecendo, a comunicação entre eles estava fluindo? O que vocês acharam? Estava uma comunicação muito ruim. Estava uma comunicação ali agressiva. Ele falando, para, menino, fica quieto. E o menino, quem é você? Você quer? Cadê a sua namorada? Né? E os dois estavam ali num processo onde cada um estava sentindo uma série de coisas, de uma dor, uma tristeza, uma perda, uma frustração, e não estavam sabendo comunicar um ao outro o que realmente precisava. Né? E a comunicação não violenta parte de entender o seu próprio sentimento para poder explicar para o outro o que você está sentindo, né? Explicar a sua real necessidade ali. Ela tem 4 elementos principais. O primeiro, e a gente vai passar por todos eles rapidamente, o primeiro é de observar. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês observam aqui nessa imagem? Caos? O que mais? Uma bagunça, desorganização. Oi? A mesa de vocês?
sujeira. A gente, às vezes, desleixo. Boa, Daniel, vou pegar essa sua palavra. Desleixo. Às vezes a gente olha para alguma coisa e a gente não vê a coisa, a gente vê a nossa interpretação dela. A gente já falou um caos aqui. Mas o que a gente tem, se a gente for observar, apenas observar e narrar aquilo que a gente vê, a gente está vendo uma cadeira com uma cadeira virada, uma mesa com muitos papéis em cima dela, sem nenhuma ordem. Né? A gente vê coisas pelo chão, a gente vê nas prateleiras muitos objetos sem uma organização clara. A gente vê um quadro com muitas coisas escritas. Às vezes, uma coisa muito complicada é observar sem julgar. A gente observa já julgando. E aí vou aproveitar a palavra desleixo, caos, desorganização. Desorganização talvez seja um pouco mais concreto, mas a gente acaba fazendo um julgamento daquilo que a gente está vendo. Né? O componente da observação é aquele que a gente só olha, a gente só descreve o que a gente vê. De forma objetiva, sem muito julgamento. Né? Descrever o que está acontecendo sem adicionar nenhuma interpretação ou suposição. Então, essa pessoa é X, Y, Z. Sem ter que falar sobre isso, a gente fala só sobre o que a gente vê e observa. Não é simples. Não é simples. Então, quando a gente fala lá, você é desorganizado, como seria uma fala que a gente poderia dizer isso sem fazer um julgamento? Conseguem pensar em alguma? Você está com muito serviço? Você quer ajuda, é um pedido. Boa. Mas a gente pode escrever assim, notei que há muitos documentos espalhados em cima da sua mesa. É isso que a gente está vendo. Desorganizado já é um julgamento que a gente traz sobre uma pessoa que talvez a gente esteja sendo violento, porque a gente não está descobrindo. Afinal de contas, o que essa pessoa está precisando? Será que ela está passando por alguma dor? Será que há alguma coisa na história da vida dela, no momento atual, familiar, pessoal, que está impedindo ela de se organizar adequadamente para fazer isso? Será que a gente não precisaria escutar mais? Uma outra frasezinha aqui para vocês pensarem. Você nunca me escuta. Essa é uma frase que tem aí um julgamento. Nunca, nunca. Estou escutando. Né? Será que a gente está realmente falando? Como a gente poderia falar isso de uma forma não tão violenta assim? Tem como você escutar hoje, a gente acaba fazendo um pedido, né? Se você está surdo, é um pouco mais, acho que a gente volta 2 casas aí, é um pouco mais um julgamento. Deixa eu mostrar aqui uma sugestão. Quando você olhou para o celular, enquanto eu estava falando com você, eu me senti assim. Né? Quando você deixa a sua mesa com muitos papéis em cima, traz para mim... Pode ser a esposa, pode ser um colaborador para o chefe. Às vezes você pode ter reunião ali, que você tem várias pessoas na equipe e tem sempre um mexendo no celular. Né? Você nunca escuta a gente, sei lá, pode ter numa situação de trabalho também. Né? Eu senti que você não estava prestando atenção. Quando as pessoas são interrompidas na reunião, às vezes isso acontece no ambiente de trabalho. Né? Você nunca me escuta, eu estou falando, você está me interrompendo. Então, a gente vai fazer já um exercício sobre isso. O outro componente é o sentimento. Qual é o sentimento que está acontecendo? Lembra do videozinho do senhor com o menininho? Né? Qual era o sentimento ali? O sentimento ele é rápido. Olha esse... Como chama essa vela que acende assim? Essa vela, não sei o nome dela. Esse tipo estalinho, né? Chuvinha? Eu não sei o nome dessa vela, mas essa daí que faz que acaba. O sentimento, às vezes, é assim, ele vem intensamente, se for rápido, se for raiva, se for uma fúria, às vezes ela vem e consome. A gente precisa também entender, parece que você está com muita raiva agora. A gente precisa compreender o sentimento do outro. Às vezes é suave, como esse dente de leão, que a gente assopra e vai flutuando. Mas o sentimento, ele vem, e a gente precisa saber lidar com o sentimento da outra pessoa ali. Né? Identificar os próprios sentimentos, em vez de culpar o outro, acessar aquilo que a gente está sentindo. Em vez do menino, do Joseph lá, o senhor falar, para menino, que menino chato, você não sossega, que coisa desagradável, hoje eu estou triste, eu acabei de ter uma perda, eu estou me sentindo assim.
Eu entendo que esse menino também está se sentindo solitário, ele também está sem a mãe aqui por perto, ele está entediado, ele está frustrado. Eu consigo entender o sentimento. É no sentimento que a gente se entende, se organiza para fazer uma comunicação melhor. Às vezes a gente tem alguns pseudo-sentimentos que a gente tem que estar atento. Por exemplo, que é mais uma avaliação do que um sentimento. Por exemplo, eu me sinto ignorado. Esse é um sentimento que não é bem um sentimento, não é que você se sente ignorado. Talvez você esteja triste porque alguma coisa aconteceu, talvez você tenha medo de ser esquecido com relação a várias situações, você tem raiva quando as pessoas não escutam, e aí a gente coloca isso, eu me sinto ignorado, mas é um componente que a gente às vezes tem que olhar se a gente está realmente, o que é que a gente está sentindo, né? Se você tem dificuldade de ver os seus sentimentos, sugiro que você assista ao Divertidamente. Tanto 1 quanto 2. Vocês já assistiram? Todo mundo já assistiu? É ótimo, porque ele vai ensinar aí os sentimentos, o que a pessoa está realmente sentindo, né? Tem a tristeza, que é fofinha, né? No 2 tem, eu não vou dar muitos spoilers, mas tem a ansiedade que chega numa situação de crise, né? Então, para a gente entender os nossos sentimentos, às vezes é legal assistir esse desenho, que não é desenho de criança. Criança não entende esse desenho. Assim, vê os bonequinhos, que engraçado, mas eu acho que ele toca mesmo adultos. Um outro componente que a gente tem que ter, quando a gente vai conversar, especialmente dessa forma não violenta, é identificar as necessidades. Quando a gente sente tristeza, o que a gente precisa? Quando você sente raiva, o que você precisa? Qual a sua necessidade ali? Ou no momento em que você sentiu muita alegria, o que você precisa? Talvez, dividir. Tem gente que quer comemorar sozinho, tem gente que quer explorar com outras pessoas, tem gente que quer acolhimento, tem gente que quer paz. Depende, mas o que cada um precisa? E ali a gente tem, assim, tem uma pessoa ali inundada com muitos post-its, o que essa pessoa está precisando? Talvez a gente precise também até se olhar, o que eu preciso quando eu sinto isso? Muitas vezes, o que a comunicação não violenta fala é que muitas vezes os conflitos nascem porque a gente não está tendo a nossa necessidade atendida. E aí a gente fica pedindo de forma muito intensa, a gente nem sabe o que a gente quer, e aí a necessidade não atendida vira uma manifestação muito forte de raiva, ou uma manifestação muito intensa ali de gritos, insultos. Às vezes são necessidades que não estão sendo atendidas quando a gente tem uma situação de assédio que a própria pessoa não está sabendo o que dizer ali, não sabe identificar o que está precisando, e aí ela simplesmente explode. Então, às vezes passa também por compreender, e aí a empatia nos ajuda a compreender a outra pessoa que está passando por essa situação. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma necessidade de reconhecimento, que passa por um sentimento de frustração, quer dizer, eu quero ser reconhecido, não sou, ninguém me olha, ninguém me vê, eu estou aqui, reles mortal, passo, ninguém me dá nem bom dia, eu fico frustrada por não ser reconhecido, estou aqui me esforçando, estou aqui, saí de casa às 5 da manhã, virei à noite preparando um trabalho e não estou conseguindo ser reconhecida, como eu me sinto? Frustrada depois. E aí eu me sinto frustrada, se eu não identificar isso em mim, provavelmente eu vou ficar muito agressiva no dia seguinte. Pô, trabalhei, ninguém me valoriza nessa organização. Espero que isso não aconteça aqui, que todos sejam valorizados, mas vamos falar de forma hipotética, né? Às vezes a gente pode acontecer. E o outro componente é o do pedido. Quem tem carro e dirige aqui? Já aconteceu de vocês verem uma luzinha no painel? Vocês sabem o que acontece quando a luzinha acende? Depende da luzinha. Injeção eletrônica. Às vezes é só uma dica, eu não sabia, viu? Eu vou te dizer que quando eu peguei essa imagem, eu falei, é luz da gasolina. Meu marido falou, não é da gasolina, é da injeção eletrônica. Eu falei, nossa, que bom, vou levar esse exemplo mesmo. Porque, às vezes, o pedido ele tem que ser claro. Porque, para mim, se essa luzinha acender no meu carro, eu vou no posto. Para mim, sei lá. Primeiro vou parar e pedir ajuda para alguém, porque eu não sei o que esse pedido quer dizer. É para eu parar? Posso continuar? Posso andar mais um pouquinho? Né? O que é que a gente faz? É diferente do girassol, que tem um pedido claro, ele vai atrás da luz, pronto, não tem erro. Mas a gente precisa ter pedidos que sejam
óbvios, inclusive para as outras pessoas, porque às vezes é óbvio para a gente, mas o óbvio precisa ser dito. E a gente precisa falar o que é que a gente está precisando. Ele precisa ser específico, ele precisa ser realizável, né? Um pedido ele precisa ser não uma demanda, mas uma solicitação real que ajude alguém. Então, é uma forma da gente lidar aí com, às vezes, demandas do nosso trabalho, do nosso setor, como a gente está fazendo o pedido para os nossos colegas, né? Para os colaboradores, para a administração. A gente está fazendo pedidos claros? E a gente tem que separar o que é pedido, o que é exigência, o que é julgamento. Quando eu falo assim, organize imediatamente a sua mesa, isso é um pedido, isso é um julgamento ou isso é uma exigência? Ninguém tem dúvida, né? Quando eu falo, você deveria ser mais organizado, é um pedido, é uma exigência ou é um julgamento? É um julgamento. Como seria um pedido? Por favor, organize sua mesa. Pode ser até mais suave, mas pode ser esse. Você poderia me ajudar? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar com os seus papéis? Né? Percebo que sua mesa está bastante desorganizada. Alguma coisa que você possa fazer? Você precisa de mais caixas? Você precisa de mais armários para guardar seus papéis? Né? Pode ser por favor, você teria como, né, organizar, a gente vai receber visitas, a gente precisa ter uma mesa mais adequada, podemos organizar de uma outra forma? Mas muitas vezes a comunicação não violenta passa também por oferecer ajuda, porque às vezes a gente precisa também esticar para outra pessoa, né? Não é só o fazer o pedido, como eu te ajudo a fazer isso, está difícil? E aí eu quero pedir um exercício aqui com vocês. Vocês vão ver aqui como vocês falariam. Joca pode ser homem, pode ser mulher. Eu estou deixando, às vezes, eu coloquei lá o arroba, porque vocês escolhem qual é o gênero dessa pessoa, tá? Joca e Ari. Pode ser. Joca tem alguns outros nomes que eu coloquei mais neutros, então. Joca é criticada em público pela chefe Ari. E a Ari costuma apontar os erros de forma humilhante durante as reuniões de equipe. A Ari fala assim, Joca, você é sempre tão lenta e desorganizada, eu não sei como você ainda não foi demitida. Olha só o que você fez de errado de novo, isso é inaceitável. E aí a Joca se sente desrespeitada, humilhada, insegura em relação ao trabalho. E esse comportamento recorrente pode levar à autoestima, ao estresse, à depressão. Agora eu quero saber, como vocês falariam? Boa, a gente escolhe o melhor momento. Né? Mas a gente poderia falar de outras maneiras, até sem julgamento, porque mesmo em particular a gente não vai falar você é lenta. Né? Mesmo em particular a gente ainda usa outra forma. Então, qual é o nosso problema aqui? O problema é que a Joca tem alguns erros, ok, erros precisam ser corrigidos, sim. Só que, como é que a gente pode falar isso sem ser de uma forma humilhante? Se ela precisa de mais tempo, é uma boa. O que mais? Se ela precisa de ajuda. Dizer, eu esperava que você tivesse organizado melhor essa reunião, esse trabalho. O que eu posso fazer para te ajudar de forma que a gente atenda as minhas expectativas e da organização? Uhum. Eu tinha uma expectativa em você, a gente tinha uma necessidade aqui de fazer esse trabalho diante de um prazo, sim, como eu posso te ajudar a atender a organização, sim, ótimo. Talvez, depende de como é que a gente organiza isso. Você considera isso? A gente pode ter formas diferentes de falar, e às vezes a gente pode dizer assim, olha, a gente tinha combinado um prazo. Talvez falar de forma objetiva. Você ficaria mais confortável com isso? Se a gente falasse, a gente tinha combinado um prazo que ia até ontem. E isso acabou não sendo possível. Como a gente fica? Posso te ajudar? Parece que precisa de mais prazo. Tem mais alguma sugestão aqui? Eu coloquei aqui uma possibilidade, tá? Mas tem várias aqui, sugeri algumas. Eu percebo que houve alguns erros. Isso me preocupa porque o nosso prazo é apertado. Eu entendo que a pressão é alta.
E existe mesmo, no trabalho sempre existe uma pressão. E eu também quero que todos aqui se sintam apoiados para dar o seu melhor. Podemos agendar um tempo para revisarmos juntos o que aconteceu e encontrar formas de evitar esses problemas no futuro? Eu quero ajudar a garantir que você tem o suporte para isso. Como será que Joca ia se sentir depois de uma fala dessa? Você se sentiria melhor escutando dessa forma? Mais apoiada, sim. Muito mais, né, compreendida ali, ó. Existe alguma coisa que realmente foi feita errada. Porque, veja, a ideia da comunicação não violenta não é passar a mão na cabeça quando existem erros, quando existem atrasos e quando existem falhas. A gente ainda é uma empresa que precisa melhorar, precisa fazer entregas. Então, a ideia não é fingir que não está acontecendo, tudo é permitido. Não, a ideia é estabelecer limites que sejam respeitosos, inclusive. Né, que sejam ali formas de falar de forma clara e não que diminuam a pessoa. Então, não é não cobrar, mas é como fazer essa cobrança respeitosamente. Respeitando o profissional ou a profissional que estão ali na nossa frente. Um outro exercício para vocês pensarem. A Alisson precisa que o relatório de Rafa seja entregue até o final do dia, mas Rafa está ocupado com uma outra tarefa. E aí, com a Rafa, pode ser qualquer Rafa. A Rafaela, Rafael, com PH, com F. Aqui. Pois é, qualquer Rafa. O Rafa, né, fictício aqui. Alisson fala assim, você sempre atrasa tudo, você não consegue fazer o seu trabalho. Eu vou falar com o seu chefe. E aí, Rafa pode se sentir ameaçada. Como você falaria? Como o Alisson pode melhorar a fala com Rafa? Se o problema é esse aqui. O relatório precisa ser entregue. Oferecer apoio? Sim. O que mais? Sim. Sim, redefinir objetivos e prioridades. Sim, ok, perfeito. Talvez caberia o Rafa também, né, dizer, olha, estou com essa tarefa e não vou conseguir dar conta hoje, eu preciso de ajuda. O Rafa também pode fazer pedidos, sim. Sim. O Rafa pode fazer pedidos, embora aqui a gente está falando do Alisson, vamos ver como que o Alisson pode falar. Rafa, quando o relatório não é entregue, olha o que acontece, eu fico preocupado que isso vai impactar o andamento. Estou falando do meu sentimento aqui, estou falando da minha necessidade. Eu preciso que esse trabalho seja concluído, para que a gente possa cumprir o prazo. Então, como a gente pode priorizar isso juntos? E aí, a Rafa vai ter muito mais consciência da importância desse pedido para falar de forma muito mais eficaz e priorizar e definir qual é o objetivo final e vamos então trabalhar juntos. Acaba também trabalhando em equipe. A comunicação não violenta também nos ajuda a reconhecer o assédio, porque identifica as situações e outros comportamentos que podem ser abusivos, né, quando a gente ultrapassa alguns limites. Ela também ajuda para quem é vítima a não se sentir culpada ou envergonhada, porque pode sinalizar seus próprios sentimentos e também a solicitar exatamente o que se espera que essa pessoa que está assediando faça. A gente pode fazer um pedido claro para essa pessoa. Olha, eu estou percebendo que toda vez que eu falo, eu sou interrompida e isso me deixa muito desconfortável, isso me deixa muito mal. Eu fico triste, eu fico me sentindo sem esperança. E aí, gostaria de te solicitar que você esperasse eu falar para não me interromper. Essa pode ser uma forma de ser clara, assertiva, se a gente está recebendo, por exemplo, uma situação de assédio em que a gente é interrompido, ou uma situação assim, ou semelhante, né? Até também para buscar apoio institucional, que isso é uma questão importante também no assédio.
Chegando agora na assertividade, que está dentro das habilidades sociais, a gente tem a habilidade de expressar claramente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas necessidades, também de forma clara e respeitosa, né? E é o equilíbrio entre uma comunicação agressiva e uma comunicação passiva. A gente não vai ser passivo, e a ideia de engolir coisas, a gente não precisa engolir, mas a gente também não pode cuspir tudo no outro. Então, a gente não vai ser passivo, mas a gente não vai ser agressivo. O nome desse equilíbrio é assertividade, que a gente precisa ter e desenvolver no ambiente de trabalho. Então, a comunicação passiva é aquela que tenta evitar o confronto, aquela pessoa que se cala, aquela pessoa que baixa a cabeça, aquela pessoa que engole o que está sentindo, que esconde o choro, que vai chorar no cantinho. Mas esse não é o comportamento que a gente deseja, porque ele também não nos ajuda a caminhar. A gente quer, às vezes, pessoas que sejam contrário. Também não queremos o outro polo, que é o da agressividade, que é a pessoa que fala de forma hostil, é a pessoa que fala rude, aquela pessoa que pode gerar um incômodo, que fala de forma amedrontadora, que grita, que insulta. Esse também não é o nosso polo. O nosso polo está aqui. No equilíbrio. Né? No equilíbrio entre expressar as emoções de forma clara. Entra também entender seus próprios sentimentos, para respirar fundo, entender, agora eu estou muito nervoso, não sei se agora é o melhor momento de eu falar. Eu vou esperar um pouquinho, até que eu esteja melhor, e aí sim eu posso falar aquilo que eu preciso dizer. A comunicação assertiva evita que a gente seja desrespeitado. E é uma forma da gente também coibir momentos de assédio, porque a gente se posiciona. A gente não briga, mas a gente se posiciona. E existe uma diferença muito grande entre ser agressivo e ser assertivo. Ser assertivo é ser claro, é fazer um pedido de forma tranquila e respeitosa com a outra pessoa, mas é um posicionamento. Aqui, então, Cris, ela ou ele, constantemente interrompida e criticada, de forma humilhante por Alex, que é a chefe, durante as reuniões. E a Cris sente que essas atitudes desrespeitam sua capacidade profissional e deixam ela constrangida diante dos colegas. Como a gente poderia falar? Como Cris poderia falar com Alex? O Alex? Como? Se ela quer continuar empregada? Sim. Sim. Ela quer. Ela quer continuar empregada, sem dúvida. Por que ela quereria ser demitida? Mas não, aqui o objetivo é falar de forma assertiva. Então, não agressiva e nem passiva. Como isso poderia ser feito de forma assertiva? Como? Não me sinto escutada por você. Boa. É uma boa forma. Vamos fazer um pedido claro agora? Não me sinto escutada por você. Faça um pedido. É que agora é a continuação. Essa é a melhor começo. E depois? Perfeito. Ótimo. Uma boa fala. Essa é uma boa forma de se posicionar de forma clara e assertiva. Vamos pensar nesse ponto aqui, né? Como é que a gente faria uma observação? Lembraram dos 4 componentes da observação, do sentimento, da necessidade do pedido? Então, como é que a gente falaria? Aqui a nossa colega já trouxe a observação. Percebi que fui interrompida tantas vezes durante a reunião. Né? É uma observação, não estou julgando, não estou falando você deveria, você não deveria, não estou falando você é uma pessoa X, Y, Z, né? Não estou falando impropérios contra você, mas estou falando de forma clara. Isso é uma evidência, posso até contar aqui. E depois, isso me fez sentir desvalorizada,
né, frustrada. Depois a gente fala, aí entra a necessidade, eu preciso me sentir respeitada, eu preciso me sentir ouvida, né? Eu sinto que não sou escutada aqui. E aí eu gostaria que você me deixasse terminar antes de me interromper. Será que essa forma, se a gente falasse dessa forma, poderia trazer mais benefício para a organização? O que vocês acham? Vocês gostariam de ouvir frases assim, semelhantes a essa, ou se posicionar dessa forma nas reuniões? Talvez a gente só precise praticar mais. Porque também a mudança está em cada um. Sabe? Quando a gente está falando de assédio, tem algumas pessoas que talvez tenham desequilíbrios emocionais, que quando chegam uma emoção vem muito intensamente, e elas não sabem lidar com isso. E a gente pode se posicionar diante dessas situações, inclusive para mostrar como é que a gente fala, que esse comportamento não é legal, que esse comportamento não está ok. Mas a gente não precisa ser igual para mostrar isso. A gente também não precisa gritar para mostrar o que é inadequado. A gente pode falar de forma clara e tranquila também o que é inadequado para os outros. A gente pode só se posicionar com firmeza. Isso aqui eram alguns exercícios que eu ia passar para vocês, fazerem aí em duplas. Deixa eu ver como que a gente está de tempo. Não sei se dá tempo, acho que... Eu vou abrir para perguntas, eu vou pular esse exercício, então. E caminhando aqui já para o final, porque depois a gente tem um tempinho para perguntas e para interação, né? Voltando aqui para a questão do assédio. Depois de fazer esses exercícios de comunicação não violenta, voltando aqui para a questão do assédio, como a gente pode tornar esse ambiente, que às vezes fica incômodo, mais agradável para a gente. Talvez a gente tenha que pensar como é que a gente pode falar melhor com os nossos colegas. Como é que a gente pode fazer pedidos mais claros? Como é que a gente pode julgar menos a outra pessoa? Como é que a gente pode julgar menos o comportamento dos outros aqui, dos colegas? Como é que a gente pode, ser mais empático, com menos monstros ali na comunicação? Né? Como é que a gente pode expressar melhor isso tudo que a gente está sentindo, as nossas necessidades, sem ter que empurrar o outro para o outro lado? Talvez isso nos ajude a melhorar esse ambiente, para ele se tornar um pouco mais agradável aqui. Observar mais, julgar menos, né? Eu acho que essa é a questão. E aí, voltando para o assédio, a organização sempre é corresponsável com situações de assédio, assim como as escolas são corresponsáveis quando há situação de bullying, né? E cabe às organizações, e isso é uma política geral, inclusive uma recomendação do Ministério Público, que todas as organizações previnam e combatam o assédio moral e sexual no trabalho. Como? Porque a gente não tem controle da ação de todos os indivíduos que estão aqui, mas a gente pode ter políticas mais claras. O que acontece? Como isso funciona? O que a gente vai considerar assédio? Como a gente vai fazer depois? O que é feito? Né? Temos uma política para dizer? Então, algumas empresas têm políticas bem claras de ética no trabalho, do que é assédio, né? Além disso, treinamento. Um pouco do que vocês estão fazendo aqui hoje é uma forma de coibir e prevenir, porque vocês passam a conhecer melhor o que é, se prevenir quanto a isso, ter ferramentas diferentes para poder se comunicar com os colegas ou com os chefes, ou dos chefes com os colaboradores, ou vice-versa, em todos os âmbitos, né? A gente pode agora expressar melhor. Então, às vezes, também um treinamento pode ajudar. E, além disso, tem um canal seguro para fazer denúncias quando esses elementos acontecerem, né? Porque pode acontecer. Nenhuma organização vai ser livre 100% de assédio, porque a gente está trabalhando com seres humanos que têm emoções que flutuam, que podem se sentir constrangidos, frustrados, com medo, com raiva. E podem falar num momento que não vai ser uma fala adequada. Né? Então, como a gente vai dar espaço e também firmeza para coibir certos excessos, né? E, ao mesmo tempo, para a vítima se sentir acolhida quando isso acontecer. Então, como a gente vai ter também canais seguros para que essa vítima possa apresentar denúncias ou falas ou expressar o que está acontecendo. Então, algumas dicas, né, para como agir quando isso acontecer. Para quem for vítima, busque apoio dos colegas.
né? Anote as ocorrências, anote com detalhes, busque elementos ali. Se acontecer novamente, evite ficar a sós com a pessoa que teve uma agressão, né? Esteja pronto para pedir ajuda, para estar com outras pessoas presentes, para que possam fazer intervenções, inclusive proteger. E informe o departamento correspondente. Depende, pode ser de gestão de pessoas, de cada empresa vai ter o seu, mas se tiver um canal de denúncias, claro, ótimo. Se não tiver, fale com o seu chefe, ou com o chefe do chefe, ou com quem de direito ali dentro da organização, para poder fazer essa denúncia. Porque, sim, é um elemento grave que pode, né, desestruturar toda a empresa. Para os colegas, apoie, não ignore, não finge que não viu. Dê suporte, estique a mão, ofereça ajuda, né? Esteja próximo, sabe? Pergunte, acolha, como que essa pessoa quer fazer então? Como eu posso te ajudar nessa situação? Essa é uma pergunta que costuma funcionar muito. E para os gestores, tratar todas as denúncias que aparecerem com bastante seriedade, porque sim, o assunto é sério, com a seriedade que precisa ter, de forma imparcial, né? Tomando as providências que precisam ser tomadas, cada empresa do seu jeito. Acho que a pergunta que eu quero deixar para vocês é também essa daqui, para a gente finalizar, e aí abro depois para perguntas, como que nós podemos, individualmente, e também como equipe, como FENAB, né, contribuir para um ambiente seguro, para um ambiente respeitoso, para um ambiente livre de assédio? Qual vai ser a colaboração de cada um diante dessa situação? Como a gente pode fazer a nossa parte ali na comunicação, nas reuniões, né, nos momentos de equipe? Qual vai ser a sua contribuição para isso? A gente está chegando no mês de setembro, de 29, então daqui a 3 dias a gente está no mês de setembro, que é o mês de Setembro Amarelo, vocês devem já saber. O lema da campanha desse ano é "Você não está só". Então, infelizmente, assédio também é uma questão que leva a suicídio. Então, a gente também precisa falar sobre isso, né? Então, se você sabe de alguém que precisa de ajuda, ofereça. Se você precisa de ajuda, também peça. Eu acho que é um ponto importante para fechar esse tema. Obrigada, gente.